29, diz a poderosa palavra de Deus. E sucedeu que, chegando à arca do concerto do Senhor, a cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela, e vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Toma o teu assento, glorificando a Deus. Nesta noite, irmãos, nós vamos falar acerca da presença de Deus, mas diferentemente das outras oportunidades que eu ministrei dentro desta palavra, hoje o Espírito de Deus ministrou no meu coração algumas coisas a mais, pois a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é poderosa e ela é imutável, e ela é uma fonte inesgotável. Quanto mais tu cavoca, quanto mais tu procura, mais tu acha. E eu me deparei lendo esta palavra, irmãos, um mistério, alguma coisa que o Espírito de Deus revelou no meu coração, que das outras vezes eu não prestei atenção, que é acerca desta mulher chamada Mical. Nós vamos olhar, irmãos, essa palavra. Ela fala acerca da arca do concerto, a arca da aliança. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Nós olhando a palavra de Deus, em Êxodo capítulo 25, se não me falha a memória, a palavra de Deus diz que Deus falou com Moisés e disse: Moisés, construa uma arca. E esta arca, ela tinha algumas ordenanças para que ela fosse construída. Teria que ser de madeira, revestidas de ouro puro. Ao lado daquela arca teria que ter 2 argolas de um lado e 2 de outro. As argolas serviam para que 2 varais fossem, uma de um lado e a outra de outro. E essas argolas, e dentro das argolas, os varais serviam para que os levitas carregassem a arca nos ombros, assim a palavra de Deus diz. E quando a arca, ela estava no lugar santíssimo, no tabernáculo tinha algumas divisões, tinha um pátio, tinha um lugar santo e tinha um lugar santíssimo. O lugar santíssimo era onde a arca da aliança ficava, e neste exato lugar, irmãos, somente o sumo sacerdote poderia entrar de ano em ano para ali oferecer sacrifício, oferecer ofertas por os pecados e oferecer sacrifício. E se alguém entrasse ou tocasse na arca em fora de tempo, era perigo de morte, porque ninguém poderia tocar aonde estava a presença de Deus. E nós olhamos, irmãos, que os anos foram se passando, as épocas foram se passando, e a arca de Deus, ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Porque Deus disse a Moisés: Moisés, dentro desta arca, você vai colocar a tábua dos 10 mandamentos dentro dela, e eu vou estar entronizado no meio desta arca. A minha presença estará neste lugar. E diz a palavra de Deus que alguns anos se passaram, e Deus agora, ele viu que o seu povo estava em um período obscuro, em um período de afastamento da sua presença. Quando nós olhamos o primeiro capítulo de 1 Samuel, os primeiros capítulos, você vai ver que ali havia um sacerdote por nome Eli, e aquele sacerdote, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e você vai perceber que a história vai narrar que Eli não tinha mais controle daquilo que os seus filhos faziam na tenda da congregação. Diz a palavra de Deus que estes 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles comiam as carnes que eram oferecidas em sacrifício, e se não bastasse isso, eles adulteravam, eles dormiam com as mulheres na porta da tenda da congregação, pecado horrendo diante dos olhos do Senhor. Mas Deus, nesse momento, ele desperta um menino por nome Samuel,
e diz: Samuel, coloca-te em pé, porque eu quero falar contigo, Samuel. Eu quero te mostrar coisas que eu não mostro para mais ninguém. E a palavra de Deus diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chama Samuel. E disse: Samuel, eu vou fazer algo aqui na casa deste homem, que todos aqueles que ouvirem as suas orelhas tinirão, ou quer dizer que todos os ouvidos ouvirão e todos os olhos verão o que eu hei de fazer. Aleluia. E quando eu olho a palavra de Deus nessa circunstância, eu vejo também que no capítulo 4, ou melhor, no capítulo 13 e capítulo 4, nós vamos ver que a mulher de Finéias estava para dar bebê, e esta mulher estava quase ganhando. E os filisteus, eles começaram a afrontar o povo de Deus, e neste momento, eles lembraram que eles eram o povo escolhido. Só que tem um porém, irmão: nós podemos ser escolhidos, podemos ser separados, podemos ter promessa de Deus, mas se nós não estivermos debaixo da presença de Deus, nós podemos perder a batalha. Aleluia. Mas nesta noite eu quero vos dizer uma coisa: que você tem a presença de Deus na tua vida. Aleluia. Só um volume, não precisa ficar baixando, tá, filho? Quando você tem a presença de Deus, você tem algo sobrenatural na tua vida. Quando nós olhamos, irmãos, esta circunstância, que o povo dos filisteus foram para a guerra, foram guerrear contra Israel. O povo de Deus, eles saíram para a batalha, eles foram até um pouco, um pedaço do caminho, e eles lembraram de retornar, diz a palavra, para pegar a arca da aliança. E quando eles pegaram a arca da aliança, eles pensaram: agora a arca está conosco e nós vamos vencer a batalha. Aleluia. E quando eles pegam a arca da aliança para ir ao campo de batalha, diz a palavra de Deus, que eles saem para a batalha com a arca de Deus, mas Deus já não estava no meio deles. Eles saem com a arca da aliança, simbolizando a presença, mas a presença de Deus já não estava mais entronizada no meio do povo. E hoje, os dias em que vivemos, irmão, existem muito barulho, muito movimento, mas muitas vezes Deus não está no meio desse negócio. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus está nesta congregação, e Ele está aqui para nos dar vitória, nos introduzir algo especial, nos alertar que Ele precisa estar em nosso meio. Aleluia. E este povo pega a arca da aliança e vão para a batalha. A palavra de Deus diz que quando eles saem para a guerra, logo o povo filisteu os derrota. E quando o povo filisteu os derrota, eles tomam a arca de Deus do meio de Israel. E quando eles tomam a arca de Deus do meio do povo, a mulher de Finéias, que estava quase ganhando o bebê, ela vem ter a parte, ela ganha o nenê, e quando ela ganha o nenê, ela diz: e acabou, que quer dizer, foi-se a glória de Israel. Porque ela entendeu, irmão, que saindo a arca do meio do povo, também saía a presença de Deus no meio do povo. Ela entendeu que saísse a arca do meio da galera, no popular de hoje, saía também a presença de Deus no meio da galera. Mas nesta noite, Deus está entronizado nesse lugar, para dizer que Ele precisa estar no nosso meio. Aleluia. Aleluia, bendito és o poder de Deus. Foi-se a glória de Israel. E para chegar aonde lemos, irmãos, nós precisamos percorrer este caminho, porque os filisteus, eles tomaram a arca da aliança, irmão Tarcísio. Eles levaram a arca da aliança. Mas só que tem um porém: quem não é acostumado com a presença de Deus, não sabe se comportar.
Quem não é acostumado a sentir a presença do Espírito, irmão, não sabe se comportar. Quem não está acostumado a sentir a glória de Deus, ele não sabe se comportar no meio do povo. Os filisteus não conseguiram suportar a glória de Deus que estava entronizado no meio deles. Aleluia! Porque eles levaram a arca da aliança, tiraram de Israel e levaram pelo meio do seu arraial. E eles colocaram em uma sala, em um lugar propício para ali estar a arca. Só que naquele lugar também tinha o Deus que eles adoravam, o Deus Dagon, um Deus que tinha uma forma de peixe. E diz a palavra de Deus que na primeira madrugada que a arca estava ali, eles levantaram para ver o que estava acontecendo. E quando eles levantaram, eles perceberam que o Deus Dagon deles estava prostrado diante dos pés da arca. Aleluia! Eles levantaram aquele Deus Dagon deles e voltaram a dormir. Passou no outro dia, na outra madrugada, eles levantaram novamente. E quando eles chegaram para ver o que estava acontecendo, aquele Deus estava prostrado diante da arca. E não somente prostrado, mas as suas mãos cortadas. Aleluia! Porque ali simbolizava, ali estava a presença de Deus, irmão. Aonde tem a presença de Deus, Satanás tem que bater em retirada. Aonde tem a glória de Deus, irmão, as enfermidades caem por terra, as muralhas caem por terra, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia! E quando eu observo esta palavra, irmão, eu vejo que a glória de Deus, irmão, é para quem quer. A glória de Deus, irmão, é para quem quer receber, é para quem gosta de sentir a presença. E vamos ver se tem alguém que quer sentir a presença de Deus nessa noite. Aleluia! Irmão, tem igreja que não quer mais sentir a glória de Deus. Tem lugar, irmão, que nos dão até como nós devemos pregar, como devemos falar. Não podemos falar em língua estranha, não podemos mais pular. Tem muita gente que diz: olha, você fica quietinho no teu lugar, prega no pedestal e não se movimenta. Mas aonde tem a presença de Deus, ali tem liberdade. Aleluia! Irmão, eu prefiro não pregar, eu prefiro não cumprir a agenda, mas eu prefiro ser fiel da maneira que Deus me chamou, da forma que Ele me chamou. Aleluia! Glória a Deus! Diz a palavra de Deus. Eu sinto algo especial nesta noite aqui. Diz a palavra de Deus que o povo filisteu, irmão, não aguentou a pressão, não aguentou o poder de Deus que estava ali. Diz a palavra de Deus que eles tiveram que tirar a arca do meio do seu arraial, porque ali eles não conseguiam ficar com a presença entronizada no seu meio. E a arca começou a caminhar, começou a seguir alguns destinos, até chegar, irmãos, na casa de um homem chamado Abinadab. E nesta casa, nesta família, a arca permaneceu pelo menos 20 anos. 20 anos essa arca ficou ali. E quando a arca estava na casa de Abinadab, irmão, a história não nos conta, e a história também não nos vai falar algo extraordinário que aconteceu na casa desse homem. Pelo contrário, foi um período em que a arca ficou ali, mas eles não entendiam que ali estava a presença de Deus. Tem muita gente, irmão, que não entendeu. Tem muita gente que adentra a casa de Deus, aceita Jesus, começa a tomar ceia, mas ainda não compreendeu o que é a presença de Deus. Tem muita gente que adentra a casa de Deus,
Há muitos anos serve a Deus, mas ainda não entendeu o que é sentir a glória do Eterno. Aleluia! E nós estamos estudando, irmão, e nesta última lição nós estudamos acerca do batismo com o Espírito Santo. E isso não é para qualquer um ou simplesmente para aqueles que querem, é para todos aqueles que querem adorar, é a todos aqueles que querem receber, é a todos aqueles que querem entender, é a todos aqueles que acreditarem no poder do Espírito Santo de Deus. Diz a palavra que 20 anos essa arca ficou ali. Só que nesse período, irmão, Deus estabeleceu um homem chamado Davi na nação de Israel como rei. E quando Davi se estabeleceu, organizou o seu reinado, ele teve um desejo no seu coração: vou trazer de volta a arca de Deus para dentro de Israel. Aquilo nasceu no coração do rei Davi, irmão, trazer de volta a arca de Deus para dentro de Israel. Só que a primeira oportunidade, irmão, Davi não observou a palavra de Deus. Claudinei, mas Davi não era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi não observou o que tinha no mandamento da sua palavra. Quando Deus disse a Moisés: Moisés, construa a arca, Deus disse para Moisés: Moisés, somente os levitas poderão carregar a arca, somente o sacerdote poderá chegar diante da arca. E a primeira oportunidade, Davi reuniu seus capitães, os seus homens do exército, pediu conselhos a ele: vamos trazer a arca, e aquilo caiu bem nos olhos dos homens, e vamos trazer sim. Aqueles fizeram um movimento todo, fizeram uma carruagem bonita, e desceram até a casa de Abinadab, e começaram a dizer: vamos trazer de volta a arca de Deus. A intenção de Davi era boa, irmão, a intenção de Davi de trazer a arca era maravilhosa, mas eles não observaram a presença de Deus. Aqui eu quero parar um pouquinho, irmão. A tua intenção pode ser maravilhosa, a tua intenção pode ser a melhor possível, a tua intenção de cuidar do rebanho de Deus pode ser a melhor possível, mas se você não observar a palavra de Deus, de nada adianta, irmão. Aqui a igreja, o dono desta obra, o dono desta igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré, e nós somos apenas servos. Temos que observar a palavra de Deus. E a história vai nos contar que a primeira oportunidade, fizeram uma grande carruagem, um grande movimento, pois se tratava da presença de Deus. Mas eles não observaram a palavra de Deus. Diz a história bíblica que eles colocaram a arca dentro de uma carroça, e no caminho para chegar até Jerusalém, os bois que ali carregavam aquela carroça, e dentro da carroça a arca, se assustaram por algum motivo, e os bois tropeçaram, e a arca ia cair de dentro da carroça, irmão. E Uzá e Aiô, que eram os homens que ali estavam direcionando aquela carruagem, Uzá, para não deixar a arca cair, ele levou a mão como se fosse pegar essa caixinha, para não deixar cair no chão. Ele disse: eu vou estender a minha mão para segurar a arca. Mas ele não tinha unção, ele não tinha o talento, ele não tinha a permissão, ele não tinha a autoridade para tocar naquilo que era santo, aquilo que era a glória de Deus. E diz a palavra, quando ele toca, Deus fere Uzá e mata Uzá, porque ele não tinha a autoridade, ele não tinha a legalidade de tocar naquilo que Deus tinha especificado. Aleluia! E quando Uzá é morto, ferido por Deus, Davi entristeceu o seu coração, irmão. E aqui eu quero vos dizer uma coisa:
por causa das nossas decisões, e muitas decisões precipitadas muitas vezes, por nossas decisões muitas vezes adiantadas, muita gente sofre, irmão. Muita gente padece, muita gente está sofrendo por aí, por as nossas decisões. Se Davi tivesse observado, Uzá não tinha morrido, Aiô não tinha se apavorado, a arca tinha sido levada, aleluia. O que eu quero vos dizer aqui nesta noite, irmão, quando tomares uma decisão, preste atenção à decisão que vai tomar, preste atenção à maneira que você vai se portar, porque alguém pode se ferir, alguém pode se machucar, e você vai ficar com peso no teu coração dizendo, é minha culpa. E tem muita gente sofrendo com esse pecado, tem muita gente sofrendo com esse problema, tem muita gente sofrendo com essa angústia, tem muita gente que se culpa. Ah, o meu filho morreu por minha causa, alguém na minha família se perdeu por minha causa, aleluia. Mas nesta noite Jesus nos trouxe aqui para nos alertar, aleluia. Mas tem uma glória de Deus para descer nesse lugar, tem uma glória de Deus para descer nesse ambiente, aleluia. Levante a tua mão direita para o céu, tem uma palavra profética para a tua vida, aleluia. Você não vai morrer no deserto, você não vai parar no caminho, você não vai parar, porque a minha glória te toma nesta noite, diz o Senhor. A minha glória te alcança e o meu nome será glorificado na tua vida. Aleluia. Feche os teus olhos, eu estou sentindo a glória de Deus. Tem muita gente sofrendo, irmão, pelas nossas decisões. Faça um autoexame agora. Diga, Deus, seja comigo nas minhas decisões. Aleluia, bendito és o Cordeiro de Deus. Eu sinto a glória do Eterno neste lugar. Eu sinto a glória de Deus te tomando. Eu sinto a glória de Deus aqui nesta noite, me impulsionando a dizer a tua vida. Ele está aqui, Ele está no controle da tua história. Quando a arca de Deus não é levada para Jerusalém, diz a palavra de Deus que tinha um homem que morava perto daquele lugar, por nome Obed-edom. E esse homem morava bem pertinho do local aonde eles pararam a carruagem com a arca. E quando eles pararam com a arca, Davi pensou no seu coração: não vou conseguir levar, não vou conseguir concluir o projeto, vou ter que deixar em algum lugar a arca. Lembraram de ali daquele homem Obed-edom, e diz a palavra de Deus que eles deixaram a arca da aliança na casa de Obed-edom. Só que Obed-edom entendeu, irmão, que aquilo que estava sendo deixado na sua casa era a glória de Deus. Obed-edom entendeu que a glória de Deus estava introduzido no meio da sua família. Obed-edom, irmão, diferente de Abinadab, ele entendeu que a arca de Deus estava na sua casa, que a presença de Deus estava na sua casa. Aleluia, aleluia, bendito és o Cordeiro de Deus. E diz a palavra que Obed-edom continuou 3 meses com a arca de Deus na sua casa. Mas eu quero entender, queridos obreiros, que Obed-edom todos os dias ao levantar, ele levantava, reunia a sua família, reunia os seus filhos e chamava e dizia: olha, está vendo ali está a arca de Deus. E os seus filhos diziam: pai, nós estamos vendo. E ali aquele homem prosseguia dizendo: ali está a arca
ali está a glória de Deus. E quando eles entenderam isso, irmão, bastou 3 meses para que aquela família fosse abençoada por Deus, e toda a vizinhança, irmã Isadora, conseguiu compreender que a presença de Deus tinha tomado aquela família. Irmão Eliseu, aquela glória de Deus que estava na casa de Obed-edom começou a circular na vizinhança, e todos entenderam que aquela família tinha a glória de Deus introduzido na sua casa. Aleluia! Tem muita família sofrendo porque ainda não entendeu que a glória de Deus tem que entrar na tua casa, tem que entrar no teu casamento, tem que entrar nos teus filhos, tem que entrar na tua vida, obreiro. A glória de Deus tem que estar em nosso meio. Aleluia! Quando a glória de Deus invadiu a casa de Obed-edom, a vizinhança ficou sabendo, chegou aos ouvidos de Davi. E quando chegou aos ouvidos de Davi, irmão, diferentemente da primeira vez, a história vai nos dizer que Davi, agora, com Jonas, em vez de se aconselhar com seus capitães, com o seu exército, ele chamou os sacerdotes, os levitas, leu o que estava escrito na palavra de Deus. Leu o que estava escrito na palavra de Deus. Chamou os sacerdotes e disse: homens, vem cá, vamos levantar um jejum, vamos consagrar nossa vida. Preparou os levitas e disse: preparai-vos, consagrai-vos, Diego, consagrai-vos, porque nós vamos buscar de volta a arca da aliança para dentro de Israel. E agora, diferente da primeira tentativa, irmão Marcos, diferente da primeira vez, eles organizaram, eles oraram a Deus, pediram uma proteção, pediram a sua presença e começaram a introduzir jejum e oração, consagrar as suas vidas. E no meio daquele povo eles prepararam uma grande carruagem, e quando eles descem à casa daquele homem chamado Obed-edom, eles pegam a arca da aliança, e agora eles conseguem chegar até Jerusalém. E quando eles chegam dentro de Jerusalém com a arca, diz a palavra de Deus que Davi agora, como ele concluiu o desejo do seu coração, ele concluiu o desejo da sua alma de trazer de volta a arca da aliança para dentro de Israel, diz a palavra que ele subiu dançando, ele subiu pulando, ele subiu gritando, ele subiu feliz, irmão. E é assim quando nós estamos cheios da glória, é assim quando nós estamos cheios da presença. Aleluia! Você já percebeu que no meio do culto, uns pulam, uns gritam, outros giram, outros choram, outros falam em língua estranha. Aleluia! E Davi subiu assim, irmão. Davi subiu pulando, subiu gritando, subiu dançando. Aleluia! Só que nesse momento, lá estava Mical, a sua esposa, olhando pela uma janela, e quando ela percebeu que era Davi subindo, aquele alvoroço, ela olhou, mas não é aquele o rei de Israel, não é aquele que é o nosso rei, isso não é digno para ele fazer. Mical se escandalizou, Mical disse: olha, o rei da nossa nação não pode agir assim, não pode estar desta maneira. Mas eu quero vos dizer uma coisa, irmão, quem não é acostumado a adorar, ele se escandaliza com quem adora. Aquele que não é acostumado a sentir a glória, quando você fala em mistério com Deus, ele se escandaliza. Mas aqui você tem liberdade de adorar. Deixa Mical falar, deixa Mical se escandalizar. Você está aqui nesta noite para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Só que lembra que eu falei no início da mensagem? O Espírito de Deus falou no meu coração nesta tarde.
Mical, a primeira esposa de Davi, filha mais nova de Saul. Só que tem um porém, irmão. Mical se escandalizou porque viu Davi dançar, viu Davi pular, viu Davi adorar o nome do Senhor. Davi concluir agora o desejo do seu coração de levar de volta a arca da aliança que tinha sido roubada. E eu quero vos dizer uma coisa, irmão: quando você conclui um desejo da tua alma, quando você conclui um sonho que você tem, eu quero entender que a maior alegria que você tem é dizer que você concluiu, que conquistou o sonho da tua alma. Aleluia. O meu sonho antes, quando eu não tinha carro, era comprar um carro para mim me locomover, para mim conseguir pregar nas congregações. Comprei o carro, irmão. O meu sonho era conseguir minha casa própria. Há 3 anos Deus me deu a casa própria. Aleluia. O meu sonho é ser pastor, e eu estou a caminho disso. Deus está dizendo: eu vou te levantar como pastor nessa nação, e eu estou concluindo o meu sonho. E quando eu chegar lá, concluindo o meu sonho, eu quero levantar as mãos para o céu e dizer: fiel é o que prometeu. Aleluia. E quando você tem um sonho no teu coração, e quando você consegue concluir, eu quero imaginar você chegando em casa, contando para os teus filhos, contando para a tua esposa, contando para os teus amigos. Você tem a maior alegria. É assim Davi, quando conseguiu concluir o sonho, o projeto da sua alma, ele se alegrou. Mas Mical estava olhando pela janela, e Mical ali estava indignada com a ação de Davi. Mical estava dizendo: isso não é coisa para o rei. Tem muita gente que se escandaliza com nós pregadores agora dos anos atuais, dizendo: não precisa desse barulho, não precisa dessa eloquência, não precisa desse estudo todo, não precisa desse movimento todo. Mas nessa noite eu te falar uma coisa: nesta noite Deus está dizendo: eu chamo quem eu quero, eu capacito quem eu quero, eu levanto quem eu quero. Aleluia. Ele está chamando a tua vida nesta noite. E Mical está olhando na janela, e aqui o Espírito de Deus falou no meu coração. Eu perguntei ao Espírito nessa tarde. Já preguei algumas vezes essa mensagem, mas eu nunca tinha tido essa ousadia de perguntar ao Espírito Santo, que é o que nos revela a palavra, por que Mical estava amargurado. Aí o Espírito começou a dizer: meu filho, vai para a palavra. Quando Davi está na guerra para vencer o gigante Golias, tinha uma promessa do rei Saul: aquele quem vencer a batalha, eu vou dar a minha filha. Só que era a filha mais velha. Mas quando Mical, que era a filha mais nova, colocou os olhos em Davi, ela se apaixonou por Davi. Só que Saul, por inveja, por ciúme de Davi, ele percebeu, ele ficou sabendo que Mical tinha se apaixonado por Davi. Ele fez algumas propostas para Davi: se Davi, se tu ires e vencer as batalhas, eu te darei a minha filha Mical como tua esposa. Só que Saul imaginou que Davi ia sair para a guerra, irmãos, ia perder a batalha. Só que o que Saul não sabia é que Davi não ia sozinho para a batalha. Davi ia com a presença do Eterno para a batalha. E quando Davi saía para a guerra, irmão, ele não saía sozinho. Lá estava o general de guerra com ele no meio da batalha. E quando Davi saía para a guerra, irmão, Davi vencia todas as batalhas. Aleluia. E Saul teve que fazer aquilo que tinha falado, compromissado. Aleluia. Só que Mical vivia dentro de uma casa, irmãos, vivia dentro do lar, em que já não tinha mais adoração, irmão Tarcísio. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que quando Saul negligenciou a presença de Deus, Deus o rejeitou fora da sua presença. E é por isso que Deus manda Samuel ungir Davi. E quando Deus manda Samuel ungir Davi,
a presença de Deus estava sobre Davi. E diz a palavra que tinha um espírito mau que atormentava Saul. Mas quando Davi chegava e dedilhava a sua harpa, os espíritos maus saíam de Saul, porque a presença de Deus estava na vida de Davi. Aleluia! E por Mical estar convivendo com seu pai dessa forma, ela já não tinha mais o hábito de adorar, ela já não tinha mais o costume de glorificar. Então, quando ela viu Davi exaltando e glorificando, ela disse: peraí, eu não estou mais acostumado com esse negócio, eu não estou mais acostumado com essa maneira. Aquele homem está escandalizando, aquele pregador está escandalizando, mas eu quero vos dizer uma coisa, que o evangelho é loucura, mas aqueles que creem na palavra de Deus, aleluia, é poder do céu. Quem crê nesta palavra, aleluia, a palavra de Deus é poder do céu, a palavra de Deus trabalha, liberta, transforma, restaura, restitui, aleluia, restitui a alma do homem, aleluia. Quando Mical olha para Davi, ela tinha raízes de amargura dentro do seu coração. Aí o Espírito de Deus ministrou meu coração nesta tarde. Mical se enciumou com Davi, porque tinha raízes de amargura dentro do seu coração. Se não vejamos o que diz a palavra, irmãos, que quando Davi ele começa a vencer as batalhas, começa a vencer as afrontas, ele vencia porque Deus estava com ele. E Saul queria matar de todas as formas. Saul planejou matar a Davi. E quando Mical ficou sabendo que seu pai ia matar o seu esposo, ela preparou tudo e disse: Davi, o meu pai quer te matar, mas sabe de uma coisa? Na calada da noite você desce por esta janela e ele não vai conseguir te pegar. E quando Davi escapou, irmão, quando Davi conseguiu escapar de Saul, passou-se algum tempo e Saul deu Mical para ser esposa de outro homem. E quando Davi conseguiu retornar, a sua esposa já estava casada com outra pessoa. Mas Davi reconquistou Mical. Mas quando ele reconquista Mical, raízes de amargura estão dentro do coração de Mical. E quando Mical está olhando numa janela, ela está dizendo: eu tenho amargura no meu coração, eu tenho algo que eu não consigo entender, a adoração, eu não consigo entender o que é o perdão. Mas quando Mical está olhando na janela, ela está dizendo: lá está Davi adorando. Aonde está Davi nesta noite? Aonde está Davi adorando? Aleluia, glorifique a Deus, porque quando você tem amargura no teu coração, irmão, você não consegue sentir Deus. Quando você não consegue liberar perdão, irmão, você não consegue sentir Deus na tua vida. Mas nesta noite, libere a presença de Deus na tua vida. Tem muita gente com raízes de amargura no coração, irmão. Tem muita gente que às vezes o pregador, ele pode pregar, ele pode pular, ele pode tomar um banho aqui pregando, e a pessoa não sente a glória. Você vai ver quando você ir nas igrejas, irmão, você vai ver o movimento acontecendo, e quando você olha para alguém, e esse alguém não consegue sentir a presença, é porque ele tem a raiz de amargura no seu coração. Ele não consegue liberar essa palavra chamada perdão. E Mical não conseguia perdoar o seu pai, ela não conseguia liberar o perdão, ela não estava mais acostumada, irmão, ela não estava mais entendendo o que era a verdadeira adoração. Ela estava casada com Davi, mas ela não estava acostumada a adorar, aleluia. Mas nesta noite eu prego para uma igreja aqui na Sanga Funda que tem o costume de adorar, que tem o sentimento de adorador, e canta assim dizendo: adorador é o que sei, adorador é o que sou, 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 adorador é o que sei. Aleluia.
Você já percebeu, irmão, que tem gente que não consegue ir para frente, tem gente que não dá certo os seus negócios, tem gente que não consegue uma paz na sua casa, tem gente que não consegue uma paz no seu casamento, tem gente que não consegue a paz com a sua família, porque carrega no seu coração raízes de amargura que o impede de sentir a presença de Deus. Mas eu vim pregar aqui nesta noite sobre a glória de Deus na tua vida, e eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Eu quero liberar uma palavra de Deus ao teu coração, que a partir de hoje você tire as raízes que estão machucando você, que estão amargurando a tua alma, que estão te fazendo causadora, que estão fazendo você sofrer, que estão fazendo você chorar na calada da noite, na calada da madrugada. Você não sabe falar, você não sabe se expressar, você não tem com quem conversar, então você chora, você clama, você grita, mas você não sabe adorar, você não consegue adorar mais, é porque tem essa raiz no teu coração. Mas tira ela nesta noite e diz: Espírito Santo de Deus, entra na minha história. Há muitas raízes de amargura, há muitas raízes que estão impedindo você de adorar. Aí quando alguém grita, eu sempre digo, irmãos, e eu não vou falar aqui porque os irmãos vão saber, mas eu vou em determinado lugar, vão saber a pessoa, tá? Deixa eu explicar. Aí a gente vai em determinado lugar, e quando a gente dá uma glória a Deus bem alto, alguém olha para casa e diz: mas aonde está esse louco que está dando glória a Deus? Quando alguém fala em mistério, irmão, alguém diz: mas aonde está esse escandaloso que está falando em língua estranha? Sabe por quê, irmão? Porque o povo já não está mais acostumado a adorar. Mas eu acho maravilhoso, eu acho lindo quando o irmão, quando a irmã não tem vergonha de adorar. Tem gente que se escandaliza, irmão. Tem gente, um dia eu estava num lugar e estava um irmão lá no fundo da igreja, e aquele irmão começava a gritar: Deus maravilhoso, Deus glorioso, muito obrigado. E eu estava sentado lá embaixo, e quando eu comecei a olhar, todos os irmãos estavam olhando para trás, para ver quem estava glorificando alto, para ver quem estava glorificando mais alto. Aleluia! A igreja estava quase se escandalizando, irmão, mas eu glorifico a Deus. Eu sempre digo que só nós sabemos de onde Deus nos tirou, só nós sabemos de onde Deus tem nos tirado, só nós sabemos o que Deus tem feito por nós. Então, se você aqui pular, gritar, saltar, glorificar, nós não vamos se escandalizar com a tua vida, nós vamos dar glória a Deus por isso, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia! E eu encerro esta mensagem, irmão, nesta noite, quando Mical estava ali dizendo para Davi: escape pela janela, ela vivia naquele contexto, irmãos, mas ela estava tão acostumada a viver naquele movimento que ela não tinha o espírito adorador do seu irmão Jonas. Ela não tinha o espírito adorador de Jonas, porque diz a palavra que Jonas era o melhor amigo de Davi, filho de Saul. Eles tinham uma amizade sincera, mas Jonas sabia separar o caos que estava na sua família e sabia o momento de adoração. Mas Mical não conseguiu separar, Mical não conseguiu compreender o que estava se passando. E quando ela volta com Davi, agora Davi está lá alegre, contente, subindo com a arca da aliança, cumprindo o desejo do seu coração. Mical está escandalizada. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão:
Deixe de dizer que você é louco. Deixe de dizer que você é doido. Deixe de dizer que você é maluco. Deixe que digam que você é doido, escandalizado. Deixe de dizer que você é aqui um adoidado, um glória a Deus, um aleluia. Mas você está no lugar certo para adorar a Deus, glorificar a Ele, exaltar a Ele. Sinta a glória de Deus nesta noite. Feche teus olhos, eu quero encerrar a mensagem. Isso aqui não é emoção de pregador, irmão. Isso aqui não é emoção de pregador. Isso aqui é direção de Deus. Eu estou pregando aqui debaixo da autoridade de Deus, para dizer para a tua vida que o teu tempo de adorar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de você arrancar as raízes de amargura chegou, o tempo de tirar aquilo que te causa dor chegou. É noite de renovo, é noite de vitória, é noite de conserto, é noite de restauração, é noite que Deus vai restituir, que Deus vai tirar, que Deus vai tirar do teu coração toda angústia. Harakai, Rakasuri, Kemandarasu, Haramachandaramakandaramasuri Mandarai. Deus bendito, Deus de glória, aleluia. Deus nos trouxe aqui, irmão, para pregar para esta igreja que o tempo de cantar chegou. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Deus. Aí, é quase impossível, porque para Deus nada é impossível. É quase impossível. Glória a Deus, aleluia. Você sentir a glória de Deus. Aleluia. E onde o pastor Wilson tocou, tem gente que não consegue, não suporta olhar para o irmão. E é um culto de ceia, irmãos. Tem gente que não pode sentar do lado do irmão. Tem gente que não pode dar a paz do Senhor para o seu irmão. Tem gente que não consegue trabalhar com o seu irmão. Tem gente que não consegue dizer um adeus, um bom dia, um boa tarde, um boa noite. Porque isso é o princípio da educação, meu irmão. Quando você chega em algum lugar, você dá bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aqui é princípio de educação. Mas tem muita gente que passa ao lado do irmão e vira a cara, não consegue olhar. Mas que céu que você vai morar, irmão. Lá no céu não vai haver divisão. Lá no céu não vai ter um lugarzinho para o Claudinei. Lá no céu não vai ter um lugarzinho para o Eliseu. Lá no céu não vai ter um lugarzinho para a Assembleia de Deus separado. Lá no céu vai ter um lugar separado para aqueles que adoram o nome do Senhor. Porque Jesus vai buscar, irmão. Jesus não vai buscar assembleano. Jesus não vai buscar um presbiteriano. Jesus não vai buscar o católico. Jesus não vai buscar aqui um quadrangular. Jesus vai buscar, irmão, um povo zeloso, especial e de boas obras. Aleluia. Aleluia. Jesus vai buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. E Mical, irmão, Mical não conseguiu compreender a alegria de Davi retornando com a arca da aliança. Mas Davi, irmãos, e aqui eu fecho a Bíblia, diz a palavra de Deus que Davi, mesmo Mical dizendo, olha, isso não é digno de um rei, isso você não pode fazer, diz a palavra, que Davi continuou com o povo reunido, preparou um lugar para a arca, colocou a arca no lugar preparado, entoou cânticos de adoração,
e disse: concluí o desejo do meu coração, concluí o desejo da minha alma. Te coloque em pé.